Olá pessoal, eu sou o Pedro do canal Optima Racing Brasil e hoje eu vou desmascarar com dados oficiais o argumento esquerdista e mentiroso de que mais armas geram mais mortes. Eu entrei com um pedido junto ao Ministério da Justiça solicitando informações na Polícia Federal sobre o número de registro de armas de fogo por estado brasileiro. Então é uma informação exclusiva, porque até agora eu não vi ninguém divulgando essa informação. Com o resultado em mãos, eu fui analisar os dados. Antes de mostrar os dados, eu quero explicar para vocês que os dados utilizados foram o número de registros ativos de armas de fogo junto à Polícia Federal, dados de até maio de 2019. O outro dado utilizado foi o número de mortes por armas de fogo no Brasil, que consta no Atlas da Violência do site IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É uma fundação pública vinculada ao Ministério da Economia, relativo daí à taxa de homicídios por armas de fogo. E por último eu utilizei os dados do IBGE relativo à população brasileira por estados, publicados no Diário Oficial da União, número 165 de 29 de agosto de 2018. Muito bem, vamos ao que interessa. Os documentos que eu consegui nos dão os seguintes números. Em relação aos registros ativos de armas de fogo junto à Polícia Federal, que é aquela arma que as pessoas têm para manter em casa ou no comércio para defesa pessoal, a gente tem os seguintes números. Começa com o Acre, com 5.365, Alagoas 10.129, Amazonas 6.257 e assim vai. É claro que para ser feito um cálculo justo do número de armas de fogo por estado, nós precisamos calcular de acordo com a proporção dos habitantes. Então eu calculei a quantidade de armas que existem em cada estado para cada grupo de 100 mil habitantes. Primeiro eu dividi o número dos registros ativos de armas de fogo pelo número de habitantes e depois multipliquei por 100 mil. E assim cheguei ao número do tanto de armas existentes para cada 100 mil habitantes de cada estado. Confere aí a tabela que eu fiz dos estados mais armados a cada 100 mil habitantes. Então temos que a unidade da federação mais armada é o Distrito Federal, seguido de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Acre. E assim vai. Os dados sobre o número de homicídios por armas de fogo no Brasil a cada 100 mil habitantes, como eu já tinha falado, eu peguei no site do IPEA. Aí eu comparei os dados do número de mortes com relação ao número de armas, todos por 100 mil habitantes. E olha o que deu a tabela. Você vê que eu ordenei os estados do mais armado, que é o Distrito Federal, para o menos armado, que é o Maranhão. E percebe que não existe correlação alguma entre o número de armas registradas legalmente na Polícia Federal e o número de homicídios por armas de fogo. Exemplo 1. Se a teoria esquerdo-progressista estivesse correta, o estado com mais armas por cada 100 mil habitantes deveria ser o que mais tem mortes por armas de fogo a cada 100 mil habitantes. E de agora em diante, sempre que eu for falar da taxa de armas e mortes, será por 100 mil habitantes. Mas o que a gente vê é que esses dados não batem. O Distrito Federal é a unidade federativa com mais armas, mas no ranking dos estados com mais mortes por arma de fogo, ele é o 23º, ou seja, é um dos que menos tem mortes por arma de fogo. Outro exemplo mais claro ainda é o do estado de Santa Catarina. Santa Catarina é o segundo estado com mais armas. Lembre que é tudo por 100 mil habitantes. Mas no ranking de mortes por armas de fogo, Santa Catarina é o 26º colocado. Ou seja, é o penúltimo em número de mortes por armas de fogo. Todas as outras 25 unidades federativas do Brasil têm mais mortes por armas de fogo do que Santa Catarina, que, repito, é o segundo estado mais armado. Quando a gente olha a parte de baixo da tabela, a gente vê que os estados menos armados possuem uma taxa de morte por arma de fogo mais alta. Por exemplo, o estado do Ceará é o quarto estado menos armado do Brasil, a cada 100 mil habitantes, mas é o segundo estado com mais mortes por armas de fogo, demonstrando que a população desarmada não significa menos mortes por armas de fogo. Outro exemplo, Pernambuco é o sexto estado menos armado do Brasil, mas em número de mortes por armas de fogo, Pernambuco é o quarto estado com mais mortes. Olha o gráfico que eu fiz do ranking dos estados. São duas colunas para cada estado. A azul mostra o quanto o estado é armado e a vermelha mostra o quanto o estado é violento.
numa escala de 1 a 27. Esse gráfico mostra que o Distrito Federal, que é o primeiro que está ali na linha, ele é o estado que mais tem armas de fogo. Entretanto, o número de mortes ele é bem baixo se você for considerar a média. E assim vai. Dá para perceber que quanto mais o número de armas registradas cai, que são as colunas azuis, mais os homicídios por arma de fogo aumentam. Os únicos estados em que foi diretamente proporcional o número de mortes por arma de fogo com o número de armas registradas foi o Acre, o Espírito Santo e Goiás. Isso levando em conta o ranking que eu fiz. Nos demais casos, o gráfico é inversamente proporcional. Menos armas, mais mortes. Para finalizar e destruir de uma vez por todas a teoria da esquerda de que mais armas registradas significa mais mortes, o estado mais violento deveria ser o estado mais armado do Brasil, ou pelo menos um dos mais armados. Esse estado é o Rio Grande do Norte. Ele que tem o maior número de mortes por armas de fogo no Brasil. Mas o Rio Grande do Norte é o 13º estado com menos armas no Brasil. Depois dele existem mais 14 unidades da federação bem mais armadas do que esse estado. E todas têm bem menos mortes do que o estado campeão de violência. E a diferença do campeão em violência e 13º menos armado para o 14º menos armado é grande. O Rio Grande do Norte tem uma média de 54,9 mortes por armas de fogo a cada 100 mil habitantes. O estado do Alagoas, que é o 14º menos armado, tem 45,2 mortes. Isso dá uma diferença de quase 10 vidas, no caso quase 20%. Isso deixa bem claro que mais armas não significam mais mortes, muito pelo contrário. O que as estatísticas mostram é que mais armas significam menos mortes por armas de fogo. Que a teoria esquerdo-progressista é uma mentira, que só serve para desarmar o cidadão de bem e deixar a população refém de bandidos. Lembre-se, nós que respeitamos a lei, que somos cidadãos de bem, não vamos adquirir armas se isso for ilegal. Já o bandido, ele não vai respeitar a lei para depois descumprir a lei. Ele não vai deixar de ter uma arma para poder assaltar, matar, estuprar. A aquisição de uma arma de fogo não é algo simples. É preciso fazer um teste psicológico, fazer um teste de aptidão para manuseio de arma de fogo, tirar todas as certidões negativas de antecedentes criminais, e depois de tudo isso, ir até a delegacia da Polícia Federal e dar entrada no requerimento para a posse da arma de fogo. Você acha que algum bandido vai fazer esse tipo de procedimento? É claro que não. É claro que outros fatores como pobreza e escolaridade afetam a taxa de homicídios cometidos com arma de fogo. E isso mostra de novo que não é o número de arma de fogo que existe dentro do país que aumentam os crimes. O direito à arma de fogo é um direito à legítima defesa. O Benê Barbosa disse, abre aspas, a legítima defesa é incontestável. Ninguém em sã consciência imagina que uma mãe ou um pai, ao ver seus filhos atacados, não tem o direito de protegê-los. Fecha aspas. O Fabrício Rebelo, que é coordenador do Centro de Pesquisa em Direito e Segurança, lembrou a todos que as forças policiais não podem ser onipresentes. Abre aspas. A dificuldade no acesso às armas é um grande convite à ação dos criminosos, pois entre suas vítimas ele não vai encontrar qualquer reação. Fecha aspas. Negar o direito às armas é jogar o cidadão aos lobos. E por último, e mais importante ainda que a autodefesa contra os criminosos, é saber que a arma de fogo é também a proteção da população contra o próprio Estado. Uma vez que um comunista chegue ao poder e resolva instaurar uma ditadura, como no caso da Venezuela, uma população sem armas não tem a menor chance de se defender. Enquanto ele tiver apoio militar, sim, a população que é de oposição e contrária a Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela que seria horrível para o hemisfério como um todo. A população, ela está desarmada e tem que estar, né? E tem que estar, né? Por isso, em todos os governos comunistas, uma das primeiras medidas para eles se garantirem no poder é tirar as armas do povo. Então é hora de cobrar os políticos para que eles não revoguem os decretos do presidente Bolsonaro que visam facilitar a posse e o porte de armas para as pessoas de bem. Isso depende de nós. Passe à frente essa mensagem, compartilhe o vídeo, se inscreva nesse canal e até a próxima, se Deus quiser.